Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Live Ação. Por que a Live Ação é tão importante? Porque a minha convidada de hoje é da ação, é do Balacobaco. Ela é diretora, produtora, professora, pesquisadora. Ela é uma pessoa incansável, com muitas qualidades e conhecimento da área audiovisual. Então, ela já está chegando e quero convidar todos para conhecê-la. Alessandra Haro, ela tem um trabalho, ela é de Curitiba, mas hoje ela mora em São Paulo, e ela tem um trabalho muito interessante em pesquisa. Ela é fotógrafa e trabalha para a Academia de Cinema. Então, ela tem muito conhecimento. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Quem sabe faz ao vivo, né? É, assim, esses dias também eu tava com um fone, tinha comprado um fone novo, super bonito e tal, e aí na hora de fazer a live eu era convidada, não funcionou. Troquei o fone, pus o velho mesmo e vamos pra frente. Como que você tá, menina? Tô bem, tudo jóia, né? Estamos aí Que vivendo bom. essa vida pandêmica. É, né, todos estamos assim. Mas que bom te ver, mesmo que seja só assim pela tela, saudade de você. Já trabalhamos muito juntas, né? Já tivemos juntas Verdade. em várias aventuras cinematográficas. Algumas vezes. Mas, pois é, mas que bom te ver. Que seja assim, seja muito bem-vinda. Acho que vai ser um papo muito legal. Eu tenho certeza. Para mim, essa é uma live muito especial, né? Porque a Alessandra Haro é uma das minhas mestras, né? Aprendi muito com ela. A gente fez muito trabalho junto, mas eu aprendi muito com ela. Ela é uma pessoa que tem muito a ensinar. E quem teve a sorte de ser aluna da Alessandra Haro é uma pessoa feliz. Ah, Mas pelo convite, sempre. é um prazer, imagina. Na verdade, eu tenho que confessar aqui ao vivo, para todo mundo ouvir. Eu estava meio com medinho de chamar a Alessandra, porque ela é tão cheia, ela conhece tanto, ela faz tanta coisa legal, que eu pensei, ai meu Deus, vou chamar para minha live aqui simplinha. Mas aí eu passei uma óleo de peroba na cara e convidei. Vamos lá, Alessandra. Não precisava de óleo de baba, não, viu? Não precisava. Ai, que bom, né? Então quer dizer que eu tô com crédito ainda. Mas eu passei perfume, porque, né, essa live é especial, tinha que passar perfume para conversar com uma pessoa tão chique que nem você. Mais tietagens à parte. Eu te conheço muito bem, conheço seu trabalho, já vi muita coisa boa sua, enfim, já trabalhamos juntos, mas eu queria que você se apresentasse. Melhor do que eu apresentar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou no mundo cinematográfico. Bom, eu entrei no mundo cinematográfico meio sem querer, assim, né? As referências que eu tinha de cinema nacional eram referências bem equivocadas, assim, né? Que vinham da minha família, que conhecia muito pouco e até para, né, de certa forma, preconceituosas, né? E enfim, eu estava fazendo comunicação, né? Uma graduação de comunicação e tinha uma cadeira de cinema. E, enfim, eu muito curiosa, né? Me joguei naquela disciplina e fui conhecendo um universo muito vasto, assim, completamente diferente do que eu tinha na minha cabeça ou que falaram para mim sobre cinema nacional, né? E, enfim, fui me apaixonando por isso e, enfim, era um professor que eu tinha, né, fui me aproximando dele e eu criei o hábito de todo final de aula chegar para ele e perguntar: "Você sabe de algum estágio?" E assim, todo final de aula eu ia lá, né, imagina, super pentelha, e chegava para ele e perguntava: "Ah, você não tá sabendo de algum estágio? Você não tá sabendo de algum estágio?" E assim, foram dias e dias, semanas, meses, perguntando todo final de aula. Por sinal, é o Paulo Munhoz, né? Quem é de Curitiba conhece. Que legal. E daí chegou um dia que ele ficou meio, não, né? Tipo, dele, tá bom, tem um amigo meu que vai rodar um curto amanhã, tá aqui o telefone, liga lá. Deu, agradeci, peguei o telefone no papel e assim, fiquei pensando, tá, o que eu faço agora? Né? Falei, O bom, que eu falo? eu falo, né? Tipo, cara de pau eu também tenho, né? Acho que desde nova eu sempre tive cara de pau. E daí liguei, falei, olha, né, meu professor indicou e tal, gostaria de, né, poder trabalhar com vocês e tal. E assim, era na véspera, imagina, o filme ia ser rodado no dia seguinte, né? Enfim, era um filme do Eloy Pires Ferreira, né, um curta-metragem chamado Poaco da Nhanha.
Legal. Foi em 96, né? Faz tempo, Uma né? boa. Faz muito tempo. E, enfim, me aceitaram na equipe como estagiária de produção e tal. E no dia seguinte pediram para eu estar num lugar no centro da cidade às 5 horas da manhã para encontrar pessoas que eu nunca vi na vida, para fazer uma coisa que eu não sabia direito o que era. Mas, né, quando a gente é jovem, a gente é muito aventureira, né? A gente É topa verdade. qualquer parada e eu topei essa e comecei a entrar no mundo do cinema. E foi muito legal porque eu vi uma equipe de pessoas muito diferentes do que eu conhecia, assim, né? Eu achava tudo aquilo muito incrível, muito apaixonante. Fiquei muito próxima da produção ali, tentando auxiliar no que eu podia e tal, muito atenta. E, enfim, no final do filme, assim, o Eloy, que é um cara super bacana, super generoso, ele chegou pra mim e falou, olha, né, eu sei que a gente é acertado cachê nenhum, mas eu quero te pagar um cachê. Deu, não, imagina, eu sabia o perrengue que era, né? Não precisa. Ele, não, eu fiz um cheque e faço questão. E ele me deu um cheque no valor X lá, simbólico. E eu fiquei tão feliz com aquilo que, na real, não era nem o valor, mas era o primeiro reconhecimento profissional que eu tive na vida, assim. E foi justamente no cinema. Eu xeroquei esse negócio, um xerox colorido e colei na minha parede. Por lá ficou durante anos, assim, como um troféu, né? Então eu comecei aí e foi através de indicação de um para outro e tal, que eu trabalhei no filme, daí trabalhei em outro filme e tudo mais. Depois de 2 anos eu virei diretora de produção, né? Fui nessa caminhada, daí fiquei fazendo direção de produção de vários curtas, médias e longas. Passei para direção, mais na parte institucional, né? EAD, entre outras coisas. Sou fotógrafa também, trabalho com fotografia. Sem querer também, tudo na minha vida foi meio sem querer. Um belo dia, o Fernando Severo, há 16 anos atrás, falou, você quer dar aula de produção para cinema? Deu, olha, nunca dei, mas, né, podemos conversar. E comecei a dar aula na Academia Internacional de Cinema, né? Hoje a academia, ela começou em Curitiba, hoje ela está em São Paulo. Tenho muito orgulho de dar aula lá. Dei aula em vários cursos de produção executiva, produção, pitching, né? Enfim, uma infinidade de cursos lá. E fui seguir na carreira, né? Daí vim para São Paulo, hoje eu tô 9 anos, 10 anos em São Paulo. Tudo isso já. Faz tempo, gente, faz tempo, né? Eu saí de Curitiba 12, né? Porque eu fiz um mestrado fora, né? Fiquei um tempo fora e daí acabei vindo para São Paulo, né? E aqui estou, já trabalhei em algumas séries de TV, né? Enfim, publicidade, já fiz de um tudo nessa vida. Que legal, muito legal. E a gente se encontrou, os primeiros trabalhos que a gente fez junto foi no cinema, né? Nos conhecemos no cinema. Aí depois você me fotografou, né? Esses dias eu estava relembrando o traste, deixa eu ajeitar aqui. Relembrando o traste e relembrando uma foto que você fez minha há 500 anos atrás, não precisa falar tanto da data assim. E foi uma foto muito legal, assim, que eu gosto muito daquela foto, tenho um carinho por aquela foto muito grande, assim, que saiu numa revista. E você tinha produzido o filme, aí eu ganhei prêmio e você me fotografou para sair numa matéria de uma revista. Eu tenho um carinho imenso por aquela foto. E depois a gente trabalhou no cinema, em produção, em várias coisas, né? Inclusive na academia de cinema, que você era professora, eu estava na parte da produção. Mas eu queria que você falasse agora, você falou do geral. Eu queria que você contasse um pouco da parte, assim, o cinema, porque em Curitiba teve várias fases do cinema, né? E você pegou a fase que eu também peguei, que é quando só tinha curta, né? Eu até conversei com a Andrea Tomeleri esses dias e a gente falou, né? Só tinha curta para fazer, não tinha mais nada de audiovisual. Mas a gente fazia com o maior gosto, porque, né, não se desmerece curta, até porque é uma escola incrível, né? Então eu queria que você contasse esse começo dos curtas e depois os longas. Enfim, teve uma leva muito boa, assim, né? Porque em Curitiba, no caso, né, começou né, ter um incentivo através da prefeitura, né, uma lei municipal de incentivo à cultura que começou a potencializar a cultura na cidade, né? E tá aí a importância, né, das leis municipais, estaduais e federais para a cultura, e foi o que aconteceu naquela época, em 1996, tempo pra caramba, né? Onde deu um boom no cinema e veio uma produção atrás da outra, né, em curtas-metragens, né? E o curta-metragem, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, né? Além de ser professora de várias turmas que produzem curta-metragem e tudo mais, ele é uma grande escola, assim, um grande celeiro
para que todas essas pessoas se potencializem, né, e vão se inserindo cada vez mais no mercado. O legal do curta-metragem também, né, que assim, dificilmente você tem orçamentos, né, que são, né, full, né, que não são orçamentos baixos, né, você sempre está lidando com orçamentos que, de certa forma, são um pouco apertados. Isso traz um processo que, principalmente da produção, que é uma coisa que eu defendo muito hoje, né, a produção, ela não é e nunca foi um departamento meramente executor, pelo contrário, o departamento de produção é um dos departamentos mais criativos de todos, né? Tanto é que não se faziam os filmes, né? Exatamente, porque senão não faria filmes com as verbas tão pequenas naquela época, né? Porque não é de hoje, né, gente? Que a gente tem essa questão de verbas curtas, né? Toda essa dificuldade que a gente enfrenta no cinema, no audiovisual, entre outras coisas. Mas naquela época era mais pesado ainda a coisa. Por quê? Primeiro a gente filmava em película, a película era importada, o dólar tava muito louco, assim, sabe? A gente fala, o dólar tá alto pra caramba. Assim, proporcionalmente naquela época também era bizarro aquilo. E não era só isso, daí você tinha o processo dos químicos também, que eram importados, né? Você tinha telecinagem e tal. Então, essa parte do orçamento era comida, assim, por tudo isso. Diferente de hoje, que a gente tá aqui num sistema completamente digital, onde isso foi democratizado, né? O cinema era muito difícil naquela época. E o processo de você conseguir viabilizar de forma criativa, né, e no caso da produção, entendendo como funciona e dando sustentação para todos os outros departamentos, né, não é pouca coisa. Então é um processo de aprendizado muito grande, é um celeiro onde você conhece muita gente, você troca muito, né, então o curta, na verdade, é o start, né, se nós temos hoje uma representação nacional de filmes tão poderosos que estão aí em Cannes, em Sundance e tudo mais, é porque tudo começou, queira ou não queira, no curta-metragem, né? Eu digo não só dos diretores e diretoras, mas eu digo de toda uma equipe que forma, né, e faz o filme, né? Eu tive uma experiência muito assustadora, mas muito aprendizado, que você era produtora, que foi no Traste, e no Traste eu falava olhando para a câmera. E eu sabia que estava ali queimando película e eu não podia errar, porque se eu errasse não acabava o filme. Então, foi assim, o maior estado de euforia, pânico, medo, alegria, ao mesmo tempo que eu senti no cinema. E tenso. Foi uma experiência muito maluca, né? Muito tensa, assim. Mas muito legal, muito aprendizado. Não, e tinha uma loucura que a gente fazia, né? Que era, porque assim, hoje, né? Por que existe a cena, né? O plano e o take, ou a tomada, né? O take ou a tomada é a tentativa de você fazer aquele plano, né? E você normalmente faz 3 vezes, 2 vezes, né? Tem pessoas aí que fazem muito mais, né? Que também entra um processo cansativo e tal, né? Sabemos disso, né? Take 47, take 62, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tirando essa questão, né? O take ou a tomada é uma tentativa, né? Porque às vezes tem uma coisa ou outra que não dá certo, o cachorro late, né? Você tá num treve, dá um totozinho no treve, né? De repente o ator ou a atriz meio que erra o texto e tal, isso é normal, né? Nós somos humanos, isso tem que ser levado em consideração. Só que a gente, nesse perrengue de orçamento, vários filmes que nós duas filmamos, né, que a gente trabalhou e outros por aí, eram filmados 1 para 1. O que é 1 para 1? É uma tentativa para um acerto, ou seja, rodou, meu bem, vai ter que dar certo. E daí era um processo inverso, né? De fazer com que a gente tivesse um processo de ensaio muito grande, tanto técnico, tanto ator e tudo mais. Então ensaiava, aquela concentração do set, assim, sabe? Pra ninguém se concentrar e na hora que tá a lavação, rodou câmera, vai valer. É bem isso. Nossa, é bem isso. E aí tem toda essa história do curta, que eu acho maravilhosa, eu amo curta, né? E festival de curta também é muito legal, né? Muito rico, assim. Eu fui em muitos festivais que assistia, sentava e assistia de cabo a rabo, era horas ali. Mas eu gostava porque, né, quantas ideias, quanta criatividade. Mas aí teve o longa, você foi pro longa, né? Você teve essa experiência de trabalhar com várias coisas importantes, né? Como foi isso? Trabalhei em alguns longas, um deles foi o Estômago, né, do Marco Jorge, que eu tenho um carinho muito grande por esse longa. Eu fiz produção de locação e foi muito desafiador, assim, né? Primeiro que eu gosto muito desse filme, e sempre quando eu falo pra alguém, eu trabalhei no Estômago, eu falo, nossa, você trabalhou nesse filme. Porque realmente é um filme muito bacana, ele teve uma carreira muito legal mesmo, né? É um roteiro incrível, o trabalho de ator lá tá incrível, tudo tá incrível, assim, sabe? Um filme que
não é só, né, é um gosto pessoal meu, mas eu vejo que as pessoas gostam muito. Um filme muito bom, um roteiro incrível, tudo isso. Não, maravilhoso. E lançou a Fabíola, né, Fabíola Nascimento e tal, enfim, Sim, né, tá aí a gente brilhando. trabalhava com ela no teatro e tal, então foi um filme muito importante, assim. E eu fiz produção de locação na época, e quando eu digo que o filme Estômago, né, pra galera aqui de São Paulo, por exemplo, né, que eu falar, então, o filme Estômago eu fiz, né, produção de locação e tal, e todas as cenas, com exceção da cena do Minhocão, são em Curitiba, da galera, como assim? Né? Essa era a grande questão disso tudo, né? Tinha que parecer que fosse uma grande cidade de São Paulo, né? Uma grande cidade do Brasil, né? Uma metrópole com referência a São Paulo e não poderia se parecer ser Curitiba. E vamos combinar que Curitiba tem cara de Curitiba, né? Não, Curitiba tem cara de Né, Curitiba. conterrâneos? Não Cara, precisa conhecer muito. tudo quanto é lado, né? Tipo, é Poti pra tudo quanto é lado e tal. Então, são coisas que são muito características de Curitiba e ela não tem essa coisa dos arranha-céus, né? E tudo mais. Não que o filme necessariamente passasse uma região central nova, né? Sim, Mas tinha que ter essa coisa, né? De uma cidade grande. Sabe que até hoje eu olho para aquele bar que foi feito as cenas do bar e tá lá reformadinho ainda, né? Não tá tão novo, mas tá lá reformadinho até hoje. E eu sempre olho para aquele bar e lembro do Estômago, enfim. Né, ficou muito marcado. Foi um filme muito importante para Curitiba, inclusive, né? Porque, não querendo te cortar, mas já te cortei, eu acho que Curitiba exportou muita gente. Exportou atores, exportou diretores, exportou produtores, exportou gente para o Brasil, para o resto do Brasil e para o mundo. Tem gente de Curitiba que fez cinema em Curitiba, nessa nossa leva aí, que está em vários lugares, né? Então, acho que tem a ver também com essa qualidade que acabou saindo daqui, né? Como você vê assim? Como você vê isso? Era qualidade e muita coisa sendo feita, né? Rolou uma efervescência muito importante ali, né? Que fez com que. Porque assim, o trabalho nos forma também, né? Tipo, isso é muito importante de entender. O mercado, né? Ele não é só um mercado, não existe só questões comerciais ali. A gente tem que entender que seja o mercado do cinema, do institucional, da publicidade, seja o que for, ele é um mercado que tem outras responsabilidades também, né? Quando a gente está trabalhando, entender que a gente está aprendendo e a gente também está ensinando pessoas que estão entrando, né? Assistentes, né? Estagiários e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Como que são os nossos métodos de trabalho, porque isso vai reverberar nos outros, né? Então, assim, né? Fazendo reflexões sobre esse processo todo, tem muitos métodos que eu acho que não são mais aplicáveis hoje em dia, né? Então, a gente tem que... Exato, não cabe mais, cara. E a gente tem que saber como trabalhar, porque não é só trabalhar de uma forma correta. A gente está formando pessoas e nós também estamos nos formando a cada trabalho, né? E uma coisa que a produção cuida muito, que é muito importante, você, a André Tomelé, que está aí também, beijo, André, como que a gente se porta perante a sociedade. É um cuidado que eu sei que você sempre teve, que você sempre falou. Eu também sempre bati muito nessa tecla. E eu sei que a Andréia também é super cuidadosa nesse sentido. Chegou uma equipe de cinema, como ela se porta no ambiente? Né? E mesmo se não for cinema, for, sei lá, outro tipo de audiovisual, né? Não importa. Como se porta no ambiente? A gente tem que se portar o melhor possível. Porque a pessoa que viu, que não entende nada da nossa área, olha e fala, olha que legal essa equipe. Eles são organizados, eles são limpinhos, eles são cheirosinhos, eles fazem tudo legal. Né? São gente boa. São gente boa, educados. Né? E eu já ouvi isso e fiquei muito feliz com a minha equipe. Mas eu sou chata com a equipe nesse sentido. Gente, a gente tem que chegar aqui e ser demais. A gente não pode... porque a gente fala mal dos outros fazendo isso. Né? Eu acho que você não é chata. Eu acho que você é exigente. Você é correta. Sabe? Eu acho que isso não é chatice. Isso é... fazer da melhor forma possível, sabe? Não é chatice, não, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo. Porque... Impacta, né, Ali? Com certeza, cara. E assim, não importa se você tá no centro de São Paulo, que você tá andando aqui, quer dizer, agora na pandemia menos, né, gente? Mas uma vida normal, né? Você tá virando a esquina aqui, você vê equipes rodando e tudo mais, e seja no interior, assim... Né, tipo, enfim, a gente rodou algumas vezes no interior nessa linha, tipo, sim, né? Sim, interiorzão, chama atenção, assim. Né? Exato, chama muita atenção e não é só isso, a gente tem que entender que equipes audiovisuais, equipes de cinema são corpos estranhos. A gente tem um mundo acontecendo na normalidade dele, né?
O mundo tem a sua normalidade, tem o seu fluxo, as pessoas estão andando de carro, as pessoas param onde elas quiserem, elas transitam por onde elas quiserem, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e alunas, assim, quando a gente vai filmar, a gente tem que lembrar que nós somos corpos estranhos. O que é um corpo estranho? É um troço que não faz parte dali, ele teoricamente vai ser expelido. Então não adianta a gente chegar, porque eu faço cinema, vou sair, não, silêncio, por favor, aqui, não, por favor, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que você não pode. Calma, né? A gente tem que agir com muito respeito, primeiro, tendo todas as autorizações necessárias para estar ali e entender que a gente tem licença para os outros, né? Porque a gente está tirando a normalidade, a gente está fazendo com que pessoas não possam caminhar em determinado ponto. A gente está tirando o direito de ir e vir das pessoas. Isso está na Constituição. Exato. Vamos lembrar, né? Tem galera que... Tem um povo aí, né, que fica, né, não respeitando a Constituição, a gente fica puto da cara, mas daí na hora que chega na nossa vez a gente não vai respeitar. Então existe o direito de ir e vir, antes de mais nada, né? O direito das pessoas viverem a vida delas. Então, sempre lembrar que somos corpos estranhos, a gente tem que tentar se relacionar com esse ambiente da melhor forma possível, com simpatia, né? Por quê? A gente está tirando alguma coisa dessas pessoas, está tirando, né, o tempo, a possibilidade de escutar música alta, do cachorro ficar latindo loucamente, né? Entre outras coisas. É isso mesmo, muito, muito legal. E tem que pensar nisso sempre, né? E aí você foi, continuando aí esse pensamento, nessa linha que eu estou tentando fazer, você foi, como você contou rapidamente, dar aula de produção na Academia de Cinema. E isso reverberou bastante, porque depois disso você meio que não largou mais também esse lado, né? Explica um pouquinho. Eu me apaixonei. Né? Gostou dos alunos? Eu me apaixonei precisamente por dar aulas, assim. Eu sempre digo que eu tenho um grande privilégio, eu trabalho só com coisas que eu sou apaixonado. E entendendo o país que a gente vive, né, da desigualdade que a gente vive, pessoas que trabalham com o que amam, é uma raridade, é um privilégio, a gente tem que sempre estar agradecendo por isso, né? E foi o que aconteceu com aulas, assim, né? Eu fui convidada, eu nunca estudei para ser professora, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Na verdade, eu achava assim, não, nossa, nunca vou fazer isso, imagina. Porque, assim, né, a minha natureza é tímida. Eu sei que não parece, mas é que eu fui criando cara de pau, né? A sala de aula traz muita cara de pau pra gente, mas, assim, eu sou muito tímida mesmo. E eu nunca me imaginava na frente de um bando de gente falando um monte de coisa lá durante X tempo e tal. Mas eu aceitei o desafio, né? E pouco a pouco eu fui gostando muito, assim, porque primeiro que eu vejo hoje, assim, a educação, né, como um todo, assim, tem uma importância muito grande na nossa sociedade, né? A educação, ela impulsiona as pessoas. Eu acho que todo e qualquer ser humano, independente de quem seja, de onde estiver, tem uma potência dentro de si, né? E a questão é que, assim, essa potência, ela precisa sempre de alguns empurrões, assim, né? E eu acho que a educação é justamente isso, sabe? É um empurrão que se dá para a potência que está dentro daquela pessoa. Seja no ensino, né, Ali? Isso, não, com certeza, assim. E assim, seja no ensino infantil, seja na faculdade, seja no curso técnico, seja no curso livre, não importa, assim, né? A educação tem um papel muito grande de impulsionar as pessoas, porque o que está dentro do ser humano está dentro dele, só que ele ainda não descobriu, e ele vai ter que descobrir sozinho também, né? Então, isso é uma das coisas que me apaixona. O professor vai lapidando, vai mostrando as possibilidades, mas cada um que vai aflorar, né? Exato. A Carol está falando aqui que é a melhor professora, eu concordo, Carol. Eu não fui aluna dela diretamente, mas eu aprendi muito trabalhando com a Ali, porque é um aprendizado, assim. E é uma troca, né, gente? Eu acho assim, sim. Eu amo isso porque é uma troca muito incrível, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer com que os alunos e alunas entendam que eles sabem tanto quanto eu. E quando eu entro numa sala de aula, eu entro para trocar. É lógico, eu tenho várias coisas para falar, eu tenho uma ementa e tal, né? Existe um objetivo, existe uma curva de aprendizado ali que tem que se buscar e tudo mais. Mas é aquilo, sabe? Hoje, com tudo que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, com acesso à informação que a gente tem, eu gosto muito de ficar jogando com os alunos e não ir falando tanto da matéria, mas daí eu começo a perguntar para eles, assim, eu deixo meio que eles também darem aula, para provar para cada um deles ali que eles sabem de muitas coisas. Talvez eles não saibam ainda em profundidade, mas eles sabem coisa pra caramba, né?
E agora com a pandemia, né, que enfim veio esse susto e de repente, uau, vamos para online e tal, e eu sempre tive pânico de dar aula online. Já muitas pessoas falam, nossa, tinha que dar aula online, né, na vida normal. Aí eu, não, meu Deus, vai ficar gravado, milhares de pessoas vão me ver, a timidez, né? E eu me recusava isso, eu recusava. Daí, de repente, veio a pandemia, deu 2 tapas na cara e falou, agora você vai, né? Agora vai. E daí eu fui também percebendo o quanto que, mesmo durante uma pandemia, não é a pandemia que nos para. Esse processo de ensino, esse processo de troca, ele também pode acontecer. A questão é o quanto que a gente está, sabe, ligado, assim, para entender o que a gente pode fazer, né? Então, eu fico feliz, sabe, de todas as tecnologias que a gente tem fizeram com que a gente não parasse, assim, né? E continuasse Ótimo, né? Eu trocando. acho isso muito bom, muito rico. Eu trabalho em prol disso também. Ali, aí você tocou no assunto que eu já ia chegar também, mas que é muito importante. As tecnologias. Mas se a gente for pensar, quando a gente falou, né, que quando a gente fazia os curtas lá, e mesmo alguns longas, a gente usava película, né? Que eram são câmeras mais antigas, com outra tecnologia, que hoje nem está se usando mais, né? Poucas pessoas usam porque é muito caro. E aí a gente teve um momento que teve essa transição, que a gente gravava em beta, daí passava para película, e enfim. E aí as coisas foram transitando. Hoje com o celular a gente grava, é possível gravar. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da qualidade, enfim, porque isso a gente sabe que são muitas nuances, mas a gente chegou, né, do VHS para o DVD, né? Agora a gente assiste filme no YouTube, no Netflix, que é pela internet e tudo mais. Inclusive, eu quero fazer aqui uma propaganda do filme da minha amiga, Andréa Tameleri, né, do Gil Baroni, que é Alice Júnior, que está lindo, todo mundo tem que ver. Maravilhoso. É um filme aqui de Curitiba, com, né, nossos grandes profissionais do audiovisual, mas agora eu quero que você fale também um pouco. Como que você vê tudo isso, toda essa transformação? Porque foi rápida, se a gente parar para pensar, né? Olha, eu sou tipo tia véia, assim, que fala, meu Deus, onde tudo isso vai parar? Como assim? Coisinha faz tudo isso? Então, eu tenho uns ataques de tia véia, né? Enfim, porque afinal de Também. contas, vou fazer 44 anos muito em breve, né? Uma moça, Então, essa pele de peixe. né? Ainda não aparento, né? Mas assim, a pandemia me trouxe vários cabelos brancos, assim, tipo, Tá tá? bom. Isso não fosse, não. Mas assim, é muito assustador para quem começou na película, né? E eu como fotógrafa também, né? Que comecei a trabalhar com filme, assim, eu tenho até várias máquinas aqui, várias câmeras que são de filme, né? E a gente tinha toda essa relação com o filme, é material, né? Então, o filme era material, você tinha todo um processo de revelação e você tinha uma estética também, né? Porque você tinha o grão, né? Daí, enfim, veio a revolução, eu achei incrível essa revolução porque ela democratizou, né? Isso que é muito importante. A tecnologia possibilitou que pessoas que não têm, né, tipo, é só ver o movimento periférico, sabe? O movimento indígena que tá bombando no cinema e tudo mais. Por quê? Porque se a gente continuasse na película, isso não ia acontecer. De maneira alguma, né? Continuaria absolutamente elitizado. Lógico, a gente não pode dizer que o cinema brasileiro não é elitizado. Sim, ele é elitizado, mas ele está num processo de mudança e a aceleração dessa mudança é gigantesca, né? Graças a esse processo todo. E já antes da pandemia, a gente teve alguns filmes, né? Acho que o primeiro que se destacou muito foi o Tangerine, né? O Tangerina, que ganhou Sundance, que é um filme que foi todo rodado é um longa-metragem todo rodado em celular, né, num iPhone X lá, que eu nem lembro qual era o iPhone, né, e ele ganhou a Sundance. Sundance, assim, na minha opinião, Sundance e Berlim são os festivais, assim, mais importantes. Lógico, tem Cannes, enfim, tem Veneza, tem um monte por aí. Eu acho ele, né, em termos de produção independente, ele é um dos mais importantes do mundo, assim. Então isso já faz um tempo, né. Então isso vai popularizando, vai possibilitando, desde a revolução também das 5Ds, das Canons, né, que eram câmeras fotográficas, né, são câmeras fotográficas que começaram a gravar, né, a Nikon acabou ficando para trás, né, e daí veio a Canon, revolucionou tudo isso, com preços ok, né, que daí você tem patamares de preço, né, onde a galera começou a utilizar isso à torta e à direito, né, e você tem vários modelos, né, você não tem só a 5D Super Mega Blaster, né, você tem a T2i, nem sei como é que tá agora, né,
Mas Todo dia aparece 5, 7, 10. exato, e a gente tem um range muito grande de câmeras, né? Antes, o que a gente tinha? A gente tinha câmera 16mm, 35mm e 8mm, de marcas diferentes, e tanto é que uma coisa interessante, né? Que quem fazia operação de câmera operava praticamente todas as câmeras, porque elas eram basicamente todas iguais, porque era um processo físico, né? Mecânico. E agora você não tem pessoas que operam qualquer uma, né? Elas são tão complexas, isso é um processo também de mercado, né? Que o menu é tipo, tem 50 milhões de páginas de menu, e você não tem pessoas que operam todas as câmeras, né? Então, lógico que tem uma questão mercadológica nisso tudo, assim, mas é muito louco, na minha opinião, assim, né? Nesse auge dos 44 anos, olhar pro celular e falar, cara, essa coisinha aqui filma. Aonde tudo isso vai parar? Mas enfim, que bom, porque isso possibilita que várias pessoas, vários movimentos possam estar fazendo cinema. E o cinema nacional, ele é composto pela diversidade. A gente não pode ter pessoas só da elite, né, ou classe média fazendo cinema. A gente precisa de todas as pessoas. A gente precisa do movimento negro fazendo cinema, a gente precisa do movimento indígena fazendo cinema, o movimento periférico, LGBTQI+, todo mundo tem que fazer. Porque nós temos, né, algo a dizer. Né? E o cinema tem que ser composto por isso, né? Se a gente fizer só um tipo de filme, só com um tipo de gente, com um tipo de cabeça, isso não representa a nossa cultura, né? Daí é o que as nossas famílias achavam do cinema brasileiro lá atrás. Acham que ele é só uma coisa. Porque só um grupo faz. Quando a gente tem todos os grupos podendo se expressar através do vídeo, você consegue falar das várias caras do Brasil, né? Acho que isso é bem rico, bem importante. Mas eu também vejo a produção de conteúdo também sendo um bom movimento. Porque tem gente que fala, mas tem muita coisa ruim. Tudo bem, pode ser até tenha coisas ruins. Mas acontece que o público vai filtrando também isso. Né? O público vai entendendo, né, o que é bom, o que é ruim. Também você querer regulamentar tanto que você não deixa as pessoas colocarem um pouco o que elas querem passar, eu acho que também no cinema ou em qualquer produção de conteúdo isso empobrece, né? Exato, e a gente tem, assim, quando a gente tem o plural, né, como a Ferfeline está falando ali, que eu concordo plenamente, quando a gente tem a diversidade, você começa a atingir públicos diferentes, né? E o que é bom para um é ruim para outro, o que é ruim para outro é bom para, né? E assim vai. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que tentar atingir o máximo de pessoas, não necessariamente com um filme, né? Mas a somatória da produção nacional tem que atingir todo mundo, porque é assim que a gente vai fortalecer o cinema, é assim que a gente fortalece a nossa cultura. E uma coisa que eu falo muito, assim, né? Na minha opinião, defesa nacional não se faz só com armas. Defesa nacional se faz com cultura e se faz com identidade cultural. Nós temos que nos reconhecer na nossa produção. Porque se a gente não se enxergar, se a gente só consumir coisa enlatada dos Estados Unidos ou qualquer coisa do gênero, quem somos nós? A gente precisa muito que a cultura, que o cinema, né? E aí eu digo cinema, teatro, circo, música, ele tem que expressar o que a gente é, né? E nós somos um país muito grande, muito plural, né? Para a gente poder... Porque, assim, é lógico que hoje a gente não precisa tanto sair de casa para poder conhecer, né, o mundo, né? Quando a pandemia passar, acho que a gente tem que, quanto mais poder conhecer o mundo, é melhor. Mas a gente consegue acessar isso, né? Até... realidade virtual tá por aí, né? Na produtora que eu tenho trabalhado bastante, a gente tem trabalhado com realidade virtual, que é aquele óculos, né, que você coloca. E, cara, você coloca e você vai pra, sei lá, você tá em Salvador, 2 de fevereiro, na festa de Manjá, e você tá lá junto com aquela galera, ou você tá dentro de um pombo no Maranhão, sabe? Então, o audiovisual, eu acho que ele consegue fazer essa ponte, né? E a cultura como um todo, assim, ela tem que ser muito diversa mesmo, porque a gente tem que olhar e se identificar. E a gente olhar e falar, pô, a gente é assim. Se a gente não tiver isso, a gente fica muito frágil, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo com muita alegria, assim, quando tem cinema que é feito aqui no Paraná e a gente vê uma araucária. Para mim é tão representativo isso, porque a gente acha que tem araucária em todo lugar e não tem aqui. Eu sei que tem um pouco em Minas Gerais também, mas o poder da araucária é muito paranaense, assim, embora tenha estado. Eu tenho uma araucária quando eu vejo uma araucária. Aqui em São Paulo tem um pouco, mas, enfim, foi bem aniquilada, assim. Em Minas Gerais tem um tanto também, mas sempre quando eu vejo uma araucária, eu falo, uma araucária. Então, eu me identifico, é só isso.
Eu sou E isso, faz né? parte da gente, né? Eu também. Não tem como ver uma Araucária e não me emocionar e não ter essa relação, né? Então, o cinema ele precisa mostrar essas emoções que a gente sente. Deve ser alguém que vê um pé, sei lá, de caju, que é lindo também, né? Quem é uma pessoa que mora num lugar que tem muito caju e assim sucessivamente. Então, a cultura tem isso que eu acho que é fundamental. E a produção de conteúdo, a produção de vídeo, o cinema tem esse poder de levar isso, né? E levar um pouco dessa emoção. Então, eu acho que isso é tão importante que não tem outro jeito, né, de ser feito. Agora, eu queria que você falasse um pouco assim, quando vem uma nova tecnologia, sempre falam, tal coisa vai acabar, né? Então, veio uma tecnologia nova, tal coisa vai acabar. Quando veio a TV, né? A gente estava comemorando por esses dias o aniversário da televisão no Brasil. O rádio vai acabar. Não, o rádio não acabou. Inclusive, o rádio hoje tem uma potência incrível. E eu acho ótimo, eu amo o rádio. Então, aí veio o Netflix da vida, os streamings, né? Vai acabar o cinema. Não vai acabar, né? A gente viu as pessoas no drive-in indo assistir filmes. Quer dizer, que incrível, né? Você retoma uma coisa lá para poder fazer, ser possível fazer. Então, como que você vê essas transições e essas ressignificações, eu acho? As transições, elas sempre são difíceis, né? Porque é um processo de mudança. Toda mudança, ela traz, ao mesmo tempo, incômodo, mas ao mesmo tempo, coisas novas, né? Para entrar um novo, você tem que, né, mexer nas coisas, né? Tipo, é uma questão espacial, né? Se eu tenho tais coisas dentro do espaço, eu quero colocar alguma coisa nova, alguma coisa vai ter que sair para outra entrar. Então, eu acho que existe essa coisa dúbia, né? Do incômodo, né? Porque você está acostumado com o negócio, né? Você está lá acostumado com... Demorou tanto tempo para acostumar com aquele negócio. Daí você já sabe como é que mexe no menu do negócio, como é que faz isso e tal. Você aprende tudo aquilo. Daí, de repente, alguém vem e fala, não, vai mudar tudo agora, vamos fazer outro sistema. Eles falam, pô, que saco, né, cara? Assim, né? Deixa de lado aquilo, né? Aquilo ainda vai ficar na tua cabeça, mas vai ter que tirar o espaço disso para entrar uma coisa nova. Então, as revoluções tecnológicas, eu acho que elas estão dentro disso. Um baita do incômodo, né? E muita gente insatisfeita com isso, e pessoas que às vezes estão amarradas, né? Ou confortáveis naquela técnica, naquela tecnologia, e que às vezes, né, não vem bem essas coisas novas. E o novo também, mas assim, ele vai trazer vantagens, né? Porque se ele veio, se é novo, é porque alguma coisa ele tem, né, para ser aproveitado. Então eu acho que assim, como você mesmo citou, quando a televisão entrou com tudo no Brasil, né, que foi nos anos 50, um monte de gente falou que a rádio ia acabar. Pelo contrário, a rádio nunca acabou, ela só foi se transformando. Então eu acho que a mudança, ela traz transformação, né? É só ver um podcast hoje, né? Eu fui uma relutante para escutar podcast, mas daí veio a pandemia, né? Todos esses sentimentos que vêm, né? Super difíceis e tudo mais, e foi o podcast que começou a me fazer, no início da pandemia, assim, companhia na hora que eu tinha que lavar a louça, ou quando eu tinha que, sabe, começar a acordar e tal, naquela coisa maluca. E eu descobri podcasts incríveis, assim. E podcast, queira ou não queira, vem da rádio também, né? Sim, E, enfim, até quero fazer uma sugestão aqui para vocês. Eu não sei se vocês já escutaram um podcast do Emicida, que chama Amarelo Prisma. É um podcast que, se eu não me engano, tem 6 episódios, de 1 hora mais ou menos cada um, e é assim, simplesmente revolucionário, gente. Vocês têm que escutar. O Emicida fala sobre 50 milhões de coisas super importantes. Para mim, o Emicida hoje é um filósofo contemporâneo brasileiro, e eu tenho muito respeito por ele. Eu gosto muito dele. Então, assim, esse foi uma das grandes, assim, são vários podcasts que eu fui descobrindo, né, mas esse do Emicida me fez companhia durante muito tempo e me fez refletir sobre muitas coisas, e é um podcast também super pra cima, assim, ele te deixa bem, sabe? É lógico que tá discutindo várias questões relacionadas à periferia, né, entre tantas outras coisas, mas me serviu muito, sabe? Eu sei que eu tenho um histórico e uma ancestralidade muito diferente da que o Emicida trabalha ali. Mas primeiro eu aprendi muito sobre tudo isso, me aprendi muito sobre questões relacionadas à branquitude também, né? E muitas coisas, enfim, agreguei para mim, assim, né? Então é um processo de transformação. Eu parei de escutar rádio, mas eu comecei a escutar podcast, né? E é isso, a gente tá num momento complexo, que a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, mas nós estamos nos transformando, né? As tecnologias estão se transformando, as formas de se fazer as coisas estão sendo transformadas, né? E a gente tem uma coisa muito legal, né? Eu sei que o ser humano é um bicho bem complexo, tem coisas bem horríveis e tudo mais, mas a gente tem uma vantagem, a gente tem a criatividade.
É justamente a criatividade que faz a gente, sabe, dar jeito em tudo, né? É o pulo do gato, né? Exato, mas desde que, assim, eu sempre espero que a criatividade seja usada para o bem, não para o mal, né? Com certeza. É, porque esse movimento de pandemia, né, ele trouxe tanta coisa que não se esperava, né? Ou tinha, como você mesmo comentou, jamais vou fazer isso aqui, ou ver aquilo lá. E aí você se vê precisando, necessitando de usar essas ferramentas. E eu gosto de falar muito para as pessoas que eu acabo falando, tenta, experimenta, veja como é. Não fala não de vez. Você pode não gostar, você tem o direito de não gostar, mas você tenta, experimenta, estuda um pouquinho, vê o que isso pode te trazer de positivo. Se não der mesmo, tudo bem, aí não, você deixa de lado. Mas primeiro você tem que meter a cara, experimentar, tentar sentir um pouco como é aquela vivência. Seja vídeo, podcast, seja como for. Mas não negar de vez, porque é a tendência. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com EAD lá em 2005, 2006, que era uma coisa que as pessoas falavam, claro que o nosso EAD lá era um EAD que a pessoa recebia um DVD, né? A gente fazia a pedra e pau naquela época, né, Celeste? Nossa, é verdade. Bem Mas rudimentar. Mas a gente fazia, né? E eu lembro assim de um relato que eu recebi de uma pessoa que assistiu aulas que a gente produziu, falou, para eu ir à universidade, eu precisaria pegar 2 barcos e um ônibus. Quando ela falou aquilo, startou uma coisa na minha cabeça e falar, não, a gente está fazendo certo, a gente tem que fazer esse material. Não importa a dificuldade, não importa a mídia que ele vai. Agora ele vai pela internet, mas na época não dava ainda, né? Mas isso para mim ligou um botão. Então, se eu tenho algo para falar, eu tenho que tentar levar isso. Talvez eu ainda não fale da melhor forma, eu preciso aprender mais, preciso, né, me especializar nas tecnologias, mas eu preciso falar. Porque essa fala desse rapaz que escreveu que ele pegava 2 barcos e um ônibus, falou, né, se esse DVD está chegando lá, tá tudo certo, pode ser por DVD mesmo. Hoje talvez a internet chegue também. Mas eu acho que é esse movimento que muitas pessoas perceberam e estão usando ao favor da educação, do conhecimento, da cultura e de diversas outras formas de expressão, né? Exato. A gente começou a trabalhar com EAD em 2004, 2005, mais ou menos, né? Eu mesmo olhava para aquilo e falava, nossa, será que dava certo, né, e tal. Mas relatos como esse que você cita, né, que você vê o quão difícil é para determinadas pessoas que principalmente estão longe dos grandes centros, né? Porque as pessoas que estão nos grandes centros, nas capitais, metrópoles e tudo mais, não é que é fácil, mas, né, é mais possível. E para pessoas que estão cada vez mais distantes disso, entendendo que o Brasil, de novo, ele é gigante, gente. A gente tem que lembrar que a gente tem uma Amazônia, que a gente tem interiores aí, a gente tem sertão, a gente tem muita coisa por aí, né? O ensino ele tem que chegar para todos e para todas, né? É lógico que a gente sabe que isso não chega, né? Muita gente, tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso à internet ou não tem um celular que consegue, né, enfim, ler vídeo e tudo mais, né? Porque você precisa ter essas duas coisas, internet e um celular com capacidade para isso, né? Ou um computador, seja o que for, né? Infelizmente isso ainda não chega, né? E daí vem a questão das políticas públicas para mudar isso, né? Então, mesmo que a gente tenha um vento a favor hoje, né? A gente tem aí um governo federal, né, tão complexo, tão, enfim, né, nem vou colocar adjetivos com relação a isso, mas a gente precisa fazer mudanças urgentes para isso, né? Sim. Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm como ter acesso a isso, né? E a educação ela é absolutamente transformadora. Isso é um direito que está na Constituição, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está indo para o final porque está passando muito rápido o tempo. Não sei o que aconteceu com o meu relógio aqui, o tempo está voando. Que você falasse um pouquinho, que eu sei que é uma paixão sua, uma coisa que você gosta muito, que é da fotografia. Você falou bem pouquinho. Eu queria que você... Porque eu sei que você teve várias pesquisas na fotografia, você trouxe muitas coisas diferentes, novas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho da fotografia na sua vida, no seu trabalho, na sua forma de ver também toda o vídeo, enfim. Sim. A fotografia, de novo, é uma paixão, né? E, de novo, sou uma privilegiada por trabalhar com isso e poder ter desenvolvido isso, né? Quando eu era, sei lá, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, né? Eu tenho um tio, né, por parte de mãe, que ele é arquiteto e tal, e ele tinha uma câmera, né, manual e tal, né, uma câmera profissional, na época de filme, né, gente? E eu ficava assim, fascinada por aquilo, achava super legal e tal, né? E até quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma câmerazinha, uma Yashica FXD, corpo, assim, super amadora, toda de plástico e tal, né?
E daí esse meu tio, ele falava muito sobre fotografia, falava sobre composição, falava, milhões de coisas, assim, e eu ficava fissurada, assim, né, meu tio Rogério, que eu amo tanto ele, assim, é uma pessoa que Esse foi um grande professor, ele me impulsionou desde sempre. Foi ele que me impulsionou na fotografia, porque ele falava sobre fotografia, mostrava as fotos dele e tal, eu achei incrível. Até um belo dia que eu consegui ganhar uma câmera, né, e comecei a fotografar. E eu acho tão incrível a fotografia, porque a fotografia, ela exercita o seu olhar e exercita a tua sensibilidade, né? Fotografia é você olhar para o mundo, né? E você não só enxergar as coisas, as pessoas, as situações, mas é você enxergar a luz, né? Porque fotografia é escrita com a luz. Então você tem que olhar para o mundo e enxergar a luz, ou a sombra, ou a ausência de luz, que estão nas coisas, nas paisagens e tudo mais, né? Fiz várias, enfim, eu fiz muitas exposições fotográficas, né? Eu participei do Núcleo de Estudos da Fotografia da Mila Jung, né, de Curitiba, que, enfim, também é uma grande professora, me ensinou muito, me potencializou muito, assim, em termos de olhar, edição, sabe? Enfim, fiz algumas pesquisas, né? Eu fiz uma especialização, né, uma pós-graduação em antropologia visual. Na época eu estava trabalhando muito com indígenas, né, com guaranis, numa ONG chamada Terra Mater, né, onde aprendi pra caramba também e me inseri nesse mundo, né, indígena que eu desconhecia de novo, né, com uma grande ignorância de tudo, o mundo se abriu, assim, e até hoje, enfim, estudo muita coisa, hoje sou uma estudiosa do xamanismo também, né, que se abriu lá, né, por causa da fotografia e tudo mais. Uhum. E também fiz uma pesquisa muito grande, assim, uma pesquisa visual, né, sobre o Instituto Paranaense de Cegos, que fica em Curitiba. Porque eu quis enfrentar um dos meus maiores medos, né? Eu me perguntei, assim, qual é o meu maior medo? E meu maior medo, por eu ser uma pessoa absolutamente visual, né? E a minha comunicação, ela é visual, né? Minha memória é visual. Eu pensei, meu maior medo é ficar cega, porque assim, se eu perder um braço, beleza, eu consigo levar, vai ser difícil. Se eu perder uma perna, vai ser difícil. Mas se eu perder a visão, isso vai ser, assim, avassalador, assim, minha vida não vai fazer sentido. E eu fui de encontro ao meu medo, né? E fiquei um ano fotografando dentro do Instituto Paranense de Cegos, que é um local que abriga pessoas, né, cegas e tudo mais, desde crianças com 10 anos de idade até idosos de 90 anos, assim, né? E essas pessoas moram, naquela época tinha 50 pessoas que moravam lá, fora os externos que vinham fazer aulas e tudo mais, né? E eu descobri um mundo incrível, assim, que, de novo, né, nós temos muitas preconcepções, vulgo preconceito, né? Uhum. E a gente cresce com isso, ensinam isso pra gente, enfiam isso na cabeça da gente, né? E a gente tem que se despedir disso o máximo que a gente puder. E para se despedir, você tem que ir de encontro ao outro. E você tem que ir de encontro de forma aberta, né? E eu fui e tomei cada tapa na cara metafórico, assim, né? A primeira coisa que foi assim, eu entrei no instituto, eu tive autorização para fotografar e tal, e entrei com a câmera, né? Assim, eu não tava com a câmera, eu tava com um caderno, né? Porque é muito complicado você já começar fotografando, né? Você precisa de um tempo para isso. E daí eu entrei e eu fui lá falar com as pessoas, só que daí eu tava no corredor, passava um, passava outro, passava um, passava outro. Eu falei, caraca, lógico, os caras são cegos, cara. Então o código não é esse. E daí eu fui descobrindo outros códigos. Não existe um código, sabe? Não é porque a gente enxerga que esse é o código vigente. Esse é o código certo. O que é certo, único, né? Exato. E daí eu vi que eu falei, nossa, cara, eu vou ter que... Como é que eu abordo uma pessoa? Daí eu fiquei pirando, assim, sabe? Tá, eu vou falar, oi, tudo bem? Meu nome é Alessandra. Oi. Ou, oi, beleza? Tudo bem? Com licença? Eu não sabia como abordar a pessoa. E deu um tilt na hora, assim. E foi maravilhoso isso. Porque foi um choque de entender. Você está num outro lugar, você aqui é minoria, e você não sabe quase nada. E foi incrível isso. Foi incrível. Todos esses choques que eu fui vendo, entrando em contato com o que era diferente a mim, me trouxe um processo de aprendizado incrível, assim, né? E, enfim, passei um ano lá fotografando, eu ia 3 vezes por semana fotografar, né? Enfim, assim, fui goleira de jogo de futebol da galera e foi muito difícil defender, porque eles são muito bons, cara.
Tipo, Eles são bons, eu já vi. e eles pegavam, assim, como eles não tinham grana para ter uma bola de guiso, né? Que enfim, profissionalmente se usa uma bola de guiso. Eles sempre pediam para eu levar eles no mercado ali do lado, daí eu ia lá com eles no mercado, eles pediam a sacola para a moça do mercado, e daí eles botavam a bola dentro de uma sacola e iam jogar futebol, né? E, enfim, foi uma vez incrível, fiz essa exposição rodou alguns lugares, foi para o Rio de Janeiro também, né? Hoje eu não tenho feito exposições, né? Mas eu tenho usado daí uma revolução tecnológica que chama Instagram. Eu uso muito o Stories, né? Para exercitar o meu olhar, assim, né? Assim, é meu escape criativo, assim, né? Tipo, o Stories é meu escape criativo, o Instagram é meu escape criativo, para eu ir exercitando o meu olhar, né? Porque fotografar é isso, você tem que sempre estar fotografando, né? Para você ir exercitando e descobrindo coisas e tal, né? E percebendo o mundo, assim, né? Eu percebo o mundo através da fotografia, né? Dessa parte visual, assim. É muito legal, muito legal. É muito interessante o que você falou, né? De olhar para a luz, né? Eu tive uma experiência de fazer peça de teatro para série. E o elenco também ficou bem reticente e foi demais. Foi uma das peças mais incríveis, assim. Né? Eles foram super calorosos, eles gostaram muito, né? Porque poucas pessoas vão, porque pensam, poxa, eu vou pôr o figurino para fazer. Não, você põe o figurino. Você põe o figurino e faz todo sentido pôr o figurino. Então é muito interessante. Que legal a sua experiência também com essa, né, com essa outra forma de estar no mundo. Né? Como você falou, não é só pelo olhar, embora a gente trabalhe com o visual. Né? Muito legal. Ali, eu queria pedir para você, assim, dentro da sua experiência, de tudo que você já passou, uma dica da Ali. Assim, para quem está começando, porque tem muita gente que se viu, né, tendo que fazer vídeos para ensinar alguma coisa, ou para se comunicar melhor, ou enfim, cada um dentro da sua necessidade, mas se viu de frente ao vídeo. E com medo, com timidez, com incertezas. Se você pudesse dar uma dica para ajudar um pouco essas pessoas, que dica da Ali seria? Então, eu vou dar uma dica da Ali, vou falar como que a Ali fica quando tá na frente do vídeo, assim, sabe? Eu sei. Esses dias a escola, né, me pediu para fazer um vídeo sobre um dos cursos que eu dou lá e tal, para divulgar e tal. Meu Deus. Daí eu penso assim, eu sei por que eu escolhi estar atrás da câmera, né? Porque é algo complexo, né? De novo, né? Não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida e tal. E eu tenho todo um processo de exigência, porque, né, eu trabalho atrás do negócio já faz um bom tempo e tal, né? Eu sei quando, né, tá bom, quando tá ruim, e daí eu levo isso à potência a 1000, né? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é assim, primeiro, cuidado com o nível de exigência. Perfeccionismo não é humano. E eu tô falando isso pra mim, tá, gente? Eu falo pra vocês assim, eu tô falando pra mim também. Perfeccionismo não é bonito, na verdade ele não é humano e a gente não tem que praticar isso não, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto também, né, de fazer vídeos, você estando frente à câmera ou não estando frente à câmera, eu acho que tudo mudou muito, assim, sabe? Nós estamos, tanto é que a geração dos makers, né, que são, né, esses jovens aí, que não tem medo de nada, né? A gente tem muito medo, né? Eu me vejo assim, como a gente veio da película, e que a gente tinha que acertar, e a gente sempre teve um nível de exigência técnico e estético muito grande, assim, e tudo tinha que sair muito perfeito e tal. Isso já não existe mais, assim, nesse sentido. Né? A gente pode gravar um vídeo 20 vezes aqui, começa a lotar o celular e tal, mas você pode apagar e tá tudo bem, né? Então eu acho que a primeira coisa é, se você tem necessidade de se expressar, se joga, faz, né? Tem uma amiga minha que fala assim, tá com medo? Não tem problema, vai com medo, mas vai, né? Achei genial isso que ela falou, assim. E eu tenho para mim, assim, também para vencer os meus medos, né? Então, quem tem um celular, quem tem a possibilidade de ter um celular, tem uma câmera na mão, né? E assim, tipo, já diria Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então a gente. Imagina o Glauber Rocha, gente, no meio da ditadura militar, cara. Película, fazendo filme, assim, imagina a dificuldade daquilo tudo, né? Hoje a gente pode praticar a mesma coisa com o celular, né? E a gente não precisa ter vergonha, né? Eu acho que a gente precisa se expressar,
né? A gente precisa mostrar para as pessoas, mostrar para nós mesmos. A questão da publicação, né? Nós podemos publicar em várias redes sociais, né? E você ter retorno, feedback disso. E a questão não é fazer uma vez, continue fazendo, vá produzindo, coloque para fora o que está dentro de você, sabe? Sem muito medo. Né? É só a gente ver os youtubers que estão por aí, né? Tipo, como que esses caras super famosos começaram? Sem medo. Foram super criticados? Foram. Mas e daí? Ruga de preocupação para quem quiser criticar, critiquem. Pai sempre é criticado, né, Ali? Crítica faz crescer. Né? É só ver aí como é que é o nome do cara lá, mega criticado, que eu esqueci o. Famoso. O que tinha cabelo colorido, que agora não tem mais. Alguém escreve pra gente aí como é que é o nome do cara do cabelo colorido. Eu sou da terceira idade, eu não sei o nome desse. Não, o cara do cabelo colorido, né? Felipe Neto. Quantas críticas? Felipe Neto, exatamente. Daí você vê o Felipe Neto e verifica toda a carreira dele e quantas críticas esse cara recebeu e qual é a maturidade que ele tem hoje e como que ele se posiciona, sabe? Independente das pessoas acharem o Felipe Neto legal ou não legal, né? Esse cara foi recebendo um monte de crítica e de crítica não é ruim, gente. Crítica é bom. Crítica é bom. Né? Lógico que existem críticas que podem ser meio destrutivas e tudo mais, ok? Mas isso também te fortalece, sabe? Acho que isso também fortalece. Essa dica é muito, muito, muito boa. Nós estamos nos 2 minutos finais, não querendo te cortar, mas te cortando. Eu falo muito para as pessoas que eu troco ideias sobre gravar e tal, que feito é melhor que perfeito. Então, você coroou com a sua fala o que eu simplifico, mas é isso mesmo, vai fazendo, né? Muito legal, Ali. Ali, assim, foi uma honra gigante ter você aqui conversando comigo, eu poder aprender mais um pouco com você e matar a saudade dessa amiga querida e que tem uma importância muito grande na minha vida. E eu queria que você deixasse os seus contatos para as pessoas, o contato, não sei, quer deixar só do Instagram, enfim. Queria que você deixasse, quem quiser conhecer mais seu trabalho, suas fotografias, eu já vi exposições suas muito legais. Queria que você deixasse e eu vou te pontuando aqui o tempo, tá? Que a gente está nos 2 minutos finais. Legal. Bom, primeiro, assim, quero te agradecer por esse encontro, Celinha, tipo, que bom te ver, assim, muita saudade, muita coisa a gente passou junto, assim, de trabalho, né? Aprendi pra caramba com você também nesse processo de crescimento. Celinha sempre foi uma pessoa muito calma, assim, né? Eu meio atacada, que sempre fui, né? Então, a Celinha me ensinou a ter mais serenidade na vida, assim, uma coisa muito importante mesmo. Então, eu te agradeço muito por isso e por muitas outras coisas, né? E também estou muito feliz de ver um monte de gente aqui, né? Tipo, algumas pessoas que estão entrando, que são amigos da velha guarda. Paulão, muita saudade de vocês todos. Nossa, até o Paulão, que esses dias eu encontrei o Paulão em Maringá, quando eu fui dar um curso lá em Maringá, quando eu falei, nossa, Paulão. Né? Várias pessoas que entraram aqui, então é muito legal ver isso. Obrigada por vocês terem entrado também, né? E, assim, meus contatos, né? Eu acho, assim, hoje a melhor forma de conversar comigo, trocar ideia é via Instagram mesmo, né? Arroba, né? Alessandra com 2S, .raro, H-A-R-O. É só me escrever um DM lá que a gente conversa. Adoro trocar uma ideia, gente. Adoro conversar, principalmente agora na pandemia, né, gente? Acho que quanto mais contato a gente tiver, né, quanto mais troca a gente fizer, isso é de extrema importância. Acho que a gente está passando por um período super difícil, assim, né? Mas isso não significa que a gente não possa se unir, né, ajudar um ao outro, assim. Acho que essas trocas são super possíveis e válidas nesse momento que a gente está vivendo. Muito bom, estamos nos 30 segundos finais. Mais uma vez te agradeço a todo mundo que participou, foi muito legal ter vocês aqui. E vamos trocando figurinhas, com certeza. Se tiver dúvidas, vou começar a perguntar para a Ali. Vocês perguntem também e a gente vai aprendendo junto. Gente, ficaram com dúvidas? Escreve para a Ali, escreve para mim.